O título da pregação de hoje fala para o seu vizinho aí mais uma vez, com fé a igreja. E se Jesus não te der o que você pede? Essa é uma grande realidade que muitas pessoas têm negligenciado. Nós vemos muitos profetas, nós vemos muitos pastores, padres, homens de Deus ou não, falando coisas que são no coração, mas não aquilo que Deus tem para falar. Às vezes você está passando por uma prova, chega alguém e fala assim, essa prova vai passar a vaza, e a prova não passa. Alguém chega para você e fala assim, seu casamento vai ser restaurado, e ele não é restaurado. Fulano vai viver e fulano morre. Às vezes as profecias estão ao contrário, e o pessoal que me conhece mais sempre fala que eu sou profeta do Apocalipse, eu só falo coisa ruim, né? Mas eu falei na Bíblia, cuidado daqueles que só falam coisas boas. Que a Bíblia nos fala a respeito disso. Aqueles que querem massagear o ego. Então, o que acontece quando Deus não nos dá aquilo que nós pedimos? O que acontece quando nós dobramos o joelho, jejuamos, nos prostramos? Aqueles que fazem campanha o fazem, aqueles que sobem monte, aqueles que adoram a Deus. Quando nós clamamos e Deus não ouve a nossa voz, o que nós fazemos? É engraçado que eu vejo muito isso no meu filho. Eu falo para você direto, meu filho me ensina muito a respeito do relacionamento de Deus para conosco. E ele começa a chorar quando ele quer uma coisa, eu falo não. Aí eu olho para ele, dou uma risada e falo não. Ele acha que ele fica com mais raiva ainda, eu falo não. Ele é o pai. Eu falo não. Me dá. Eu falo não. Porque não é bom para ele. E às vezes quando ele perturba muito, eu fico em silêncio. Eu espero que ele entenda que o meu silêncio é uma forma de falar com ele também. Nem sempre Deus vai dar aquilo que a gente quer. Nem sempre Deus vai dar aquilo que a gente pede. Às vezes a gente ora pela cura e nós não somos curados. Às vezes a gente ora para que alguma coisa aconteça, as coisas não acontecem. Às vezes a gente ora para que a nossa família seja salva, mas não acontece isso. Eu fui visitar uma pessoa hoje, ela falou assim, perguntou o que você está precisando? Ela falou assim, que Deus me leve logo. Eu falei, aí eu pensei assim, tomara que Deus só leve quando você for salvo. E aí já economiza. Quantas vezes Deus parece que não ouve as nossas orações? Muitos de nós somos movidos pelas bênçãos. Quando estamos sendo abençoados, estamos firmes, estamos na igreja, estamos buscando, não perdemos um culto. Mas quando a maré vira, parece que a gente foi abandonado por Deus, a gente começa a sair. A gente começa o barco começa a afundar, a gente quer sair da igreja. Pastor, as coisas não estão dando bem, parece que no mundo era melhor. Pastor, as coisas não vão bem, eu orei, vi o milagre, toquei no milagre, mas o milagre se desfez. Eu orei, parecia que eu estava curado, mas eu não estou. Eu orei, parecia que havia restauração, mas não tem. E quantas vezes eu já ouvi isso? Porque a nossa alma ela é sensível. E muitas vezes a nossa alma quer uma palavra de massagem, quando na realidade nós precisamos ser confrontados. O que acontece, igreja, então, quando Deus não te dá aquilo que você pede? Quando eu estava orando com Renata, eu falei assim, eu te amo, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Eu falei para ela, eu estou gostando muito desse momento, mas eu sei que se Deus me der ou não, eu vou ficar triste. Mas eu entendo que tem algo melhor. Não que você seja ruim, mas Deus também vai ter algo melhor para você. Porque nem sempre nós vamos ter maturidade para poder entender ou não. E quantas vezes quando eu era pequeno, minha mãe dava um não, ficava de bico, ficava sem falar, fazia birra, fazia tudo isso. E muitos de nós cristãos ainda somos assim até hoje. Quando Deus nos dá um não, quando Ele demora para responder, a gente acaba fazendo o que? A gente acaba ficando de birra, a gente não quer mais servir a Deus de todo o coração. Então a nossa fé está firmada em quê? Nas bênçãos ou naquilo que o Senhor é? A nossa fé está firmada simplesmente naquilo que Deus tem para nos dar ou na presença dEle, que é o mais importante. Porque tudo que nós temos aqui, uma hora ou outra vai passar. Quantas pessoas você conheceram que não estão mais na terra, juntaram bem, juntaram tudo, se mataram, talvez nem deixaram um herdeiro, e a família está brigando por recursos até hoje. Quantas pessoas batalharam tanto, conquistaram tudo e não conquistaram nada porque a alma estava vazia? O que acontece, igreja, quando nós não recebemos aquilo que nós pedimos? A nossa fé se desfalece, nós vamos para o caminho mais torto, a nossa fé se enfraquece, nós desistimos do reino dos céus, então nós não tivemos um encontro com Cristo verdadeiro. Quando você se desmotiva a buscar Deus, porque as portas se fecharam, eu quero dizer que você não se converteu ainda. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10, fala assim: E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações,
Foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que sou forte. Paulo está falando que ele tinha intimidade com Deus, ele tinha revelações, ele teve revelações do terceiro céu, ele teve 1000 coisas fantásticas, que é incabível dizer ao ser humano. Ele passou por coisas tremendas, o lenço de Paulo curava, Paulo fazia milagres super fácil, fazia coisas grandiosas, mas ele clamou a Deus sobre o milagre, sobre que o espinho na casa fosse tirado, e o espinho não foi. Então fala para o seu vizinho: eu sinto te dizer, mas nem tudo aquilo que você pede vai ser ouvido. E o que você faz com isso? Paulo falou que se é para que Cristo se glorie em mim, eu não vou parar de buscar porque eu estou sofrendo dor. Eu não vou parar de clamar porque as coisas são difíceis. Eu vou buscar Ele, porque quando eu estou fraco, aí que Ele está forte. Quando as pessoas veem que eu não paro de pedir, quando eu não recebo, eu não paro de buscar, quando eu não alcanço, as pessoas vão ver que a minha fé não é uma fé fingida que se abala com qualquer coisa. E quantos de nós tivemos a fé abalada porque não alcançamos aquilo que pedimos, igreja? Quantos de nós choramos e choramos porque Deus não nos dá, ao invés de sermos gratos porque pode ser um livramento? Paulo entendeu que por mais que aquilo estivesse doendo sobre ele, a vontade de Deus tinha que ser feita. E tem coisas que eu não gosto de dar para meu filho. Por mais que ele chore, eu não vou dar. Eu sei que vai fazer mal para ele. Criança não sabe nem a hora de dormir, não sabe nem como está cansado. Meu filho já chega depois da moça: não quero dormir não. Eu falo: tá bom, fica tranquilo. Aí eu boto ele, dou umas balançadas, fica quietinho. Ele se recusa a entender isso. E às vezes a minha melhor resposta não é discutir com meu filho, é simplesmente ficar em silêncio. Quantos de nós, igreja, estragamos a nossa vida porque Deus não deu uma resposta, a gente correu para a primeira situação, para a primeira oportunidade. Às vezes você ora para Deus por um emprego, Deus não te dá uma resposta, você corre para a primeira oportunidade. E aí você fica reclamando: ah, mas que emprego ruim. Mas Deus não falou nada. Que situação ruim, que pastor, ó, tô casado, tô cheio de problema. Eu falo assim: você orou? Era para ter orado mais. Quantas coisas aconteceram? Porque Deus não nos dá, muitos de nós saímos do centro da vontade dele para correr atrás de coisas que são passageiras, e aí sim, e aí nós tivemos muitas dores de cabeça. O que acontece quando Deus não te dá aquilo que você pede? Paulo entendeu o ponto-chave, e esse é o ponto-chave para que eu e você possamos ter uma vida de plenitude com Deus. Não ser abalado quando nós não recebemos um não, quando nós não recebemos resposta, mas sim estar firmado. Esse é o segredo da consistência em Cristo. Eu vejo pessoas que entram na igreja, fazem grandes coisas e depois se desviam. Pessoas que voltam e meio estão na igreja, mas eu vejo pessoas que são constantes, que estão ali. Não se desfalecem a fé. Entra a luta, sai luta, entra a montanha, sai montanha, né? Entra a guerra, sai guerra, batalha, gigante, Golias, leão, urso, entra tudo que for. Elas estão constantes, porque elas entenderam que não importa o barco, elas vão falar aquilo que Pedro falou: Senhor, nós não temos mais para onde ir, o teu não é melhor do que a vida, o teu favor, aquilo que o Senhor faz é melhor do que passar uma vida toda fora da tua presença. E se você não entende isso, você vai se frustrar, e quando você se frustra, você para na sua vida e ela passa a ser uma amargura. Pastor, mas eu orei tanto, Deus não me deu as bênçãos. Eu orei tanto, eu clamei tanto, mas Deus não me abençoou. Nós estamos numa geração, igreja, que está acostumada a resolver tudo com um clique. Acho que nem clique, nem mouse mais o pessoal usa, né? Mais apertar no touch. Tudo com um touch. As pessoas vão pedir comida com um touch, um toque. Quer falar com alguém, manda um áudio. Quer fazer não sei o que, aperta um botão. Nem botão mais tem, é a tela mesmo. As pessoas são acostumadas a ser a geração instantânea. E que quando não recebe aquilo que pede, passa por conflito. Tem uma geração que não sabe esperar. E quando você não sabe esperar, você passa por conflito, você passa por crise. A gravidez ensinou muito esse tempo pra gente. Renata é uma pessoa que tem um pouco de ansiedade. Mas não adiantava o quanto ela ficava ansiosa. Ela teve que esperar o tempo do nascimento de bem.
Ela queria ver o rosto, aí ela falou assim, eu vou comprar uma máquina para poder ver a batida do coração do bebê. Aí o médico falou assim, não compre não. Vou usar tão pouco isso, é só desperdício de dinheiro. Eu quero fazer uma ultrassom 3D. Eu falei, não, já fez ultrassom. Não, não 3D não, pra quê? Daqui a pouco tu vê a criança, tá tudo certo. Daqui a pouco ela tá nascendo ainda, tudo bem. E ela sempre ansiosa, eu falei assim, ó, esse é um tempo que nós precisamos entender que tem um tempo certo. Tudo acontece no tempo certo. E quando a gente quer apressar o tempo, a criança nasce prematura. E quando passa mais do tempo, ela também pode nascer com problema. Quando ela nasce fora do tempo, pode haver problema. É que nem uma fruta. Quando você colhe ela fora do tempo, ela tá verde. E aí o pessoal fala, pastor, mas manga verde com sal é bom. Eu entendo, eu concordo também. Mas nem toda fruta verde é boa. E quando ela passa do tempo, demais do tempo, ela apodrece. Então tudo tem um tempo certo. E nós precisamos entender que quando Deus não nos dá uma resposta, quando Deus não dá aquilo que nós pedimos, não é porque Ele não nos ama. Ao contrário, é porque o amor dele supera todo e qualquer nosso entendimento, porque o amor dele sobrepõe nosso conhecimento daquilo que é bom. Aí você fala, pastor, eu quero um carro. Se eu tiver um carro, Deus vai ser bom comigo. Aí você pega um carro, bate, mata alguém, ou então você morre. Um irmão pegou um carro e queria descer a ladeira de carro. Era para ele ter um carro naquela hora? Claro que não. Deus ainda livrou. Então tem coisas que não é para o seu tempo. Não é para a sua idade. Lá em 1 Coríntios 15, 19, fala assim, ora, se nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A nossa esperança não está quando Deus nos dá um sim ou um não. A nossa esperança está nas promessas futuras que vêm para nossas vidas. As promessas não podem estar aqui naquilo que pode ser roubado, naquilo que pode ser enferrujado, naquilo que pode ser consumido. A nossa esperança tem que estar naquilo que é eterno, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele vai cuidar de cada uma das nossas vidas pessoalmente. Ele vai nos dar o bálsamo que tanto precisamos para sermos curados. Aquilo que você passa hoje, aqueles conflitos internos que só você e Deus sabe, Ele vai curar, Ele vai te acalmar. Mas isso é a nossa recompensa, essa é a nossa maior recompensa, a salvação. O restante é bônus, igreja. Então você pode ter, você não pode não ter. Ele tem que estar firme em Cristo. Porque se você não tiver, a sua fé é uma fé de gelatina, qualquer coisa abala a estrutura toda. É bem a gelatina como é que é? Dá um toquezinho assim, ó. Balança aqui. A fé dessas pessoas são como de gelatina. E lá em Atos 3, do versículo 1 ao 4, fala assim. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo no templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos seus portões do templo, chamado Portão Formoso. Fala para o seu vizinho, todos os dias o colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu para que lhe desse donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse, olhe para nós. E aí todo mundo sabe que ele aquela pessoa, essa pessoa, ela estava lá onde? Quanto tempo ela ficou lá? Todos os? Na porta do templo. Jesus foi no templo, não foi? Por que ele não foi curado? Jesus passou. Quantas vezes Jesus foi no templo? E por que ele não foi curado quando Jesus passou pela terra? Fala para o seu vizinho, tudo tem um tempo certo. Aprenda a entender o não de Deus. Jesus poderia ter curado ele, mas se Jesus cura ele, quem é que os meninos iam curar? Não era o papel de Jesus curar, era o papel de João. Talvez aquilo que você pede, você não está alcançando, mas não é seu papel alcançar, seu papel é regar de oração para que alguém alcance. Talvez o seu papel não é receber aquilo, mas sim preparar para que alguém receba. E a sua fé se desfalece, você quer se desviar porque você não alcançou aquilo que você pediu, você não está alcançando aquilo que você tem. Pastor, mas eu orei tanto para que essa pessoa mudasse, essa pessoa não mudou, e agora eu vou me desviar. Por que você vai desviar? Porque a pessoa não mudou? Então o mundo vai estar cheio de desviado, porque ou coisa dura é o coração humano. O meu principalmente. Não precisa abrir não. Lá em 2 Timóteo 4, 20, fala assim, Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo enfermo em Mileto. Paulo está falando para Timóteo que ele deixou Trófimo, um amigo dele,
doente enfermo na cidade de Mileto. Mas Paulo curava os enfermos. Por que ele não curou o Paulo? Por que ele não curou se ele curava os enfermos? Por que a glória de Deus não se manifestou já que ele curava os enfermos? Porque eu e você hoje temos que sair daqui com a nossa fé inabalada. Porque os dias vão ser maus. Eu já falei para vocês, se eu quero estudar escatologia com vocês, ensinar o que vai acontecer agora de agora em diante. Porque Jesus está voltando. Se você estudar um pouco de geopolítica, eu estudo geopolítica toda semana. E tenham visto o anticristo, o cenário armado para ele voltar. Israel está cada vez mais em conflito. Os conflitos estão se intensificando. Olhem para Israel. E vão se intensificar a ponto de ver algo maior. E alguém vai trazer a falsa paz. Uma paz que vai durar 3 anos. Quem é essa pessoa? E existe uma pessoa no cenário global hoje que pode fazer isso. E já deu a entender que vai fazer isso. Talvez assuma ano que vem. Nós precisamos estar. O nosso rei está. Por isso que eu e você não temos que nos apegar nas coisas daqui, mas nas coisas do reino do Senhor. Trófimo estava doente, ficou enfermo em Mileto. Jesus não curou aquele paralítico. E tantas outras pessoas que passaram por Jesus não foram curadas. Tantas pessoas que passaram por Jesus não foram alcançadas. Não é porque Jesus não quer, porque existe um propósito em tudo aquilo que é feito. E Deus, ele é soberano e ele sabe. Ele está na igreja, pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, mas parece que as coisas não mudam, porque as coisas não precisam mudar. Quem precisa mudar é você. E essa é uma realidade dura. Pastor, quanto mais eu oro, parece que as portas se fecham. Então entenda o tempo de Deus. Se as portas estão fechadas, sem porta você não vai conseguir abrir. A gente jejua, a gente busca, a gente clama, e tem coisas que não acontecem, não vão mudar. Eu vou fazer o quê? Senhor, eu confio em Ti. Se eu estou ouvindo não, agora eu entendo que o meu barco não pode avançar. Eu vou continuar me esperando, eu vou continuar me capacitando, eu vou continuar buscando. Na hora que o Senhor achar, eu estou aqui à disposição. Tem coisa que eu já falei para o Senhor, Senhor, eu não oro mais não. Estou lhe entregando em tuas mãos. No dia que você quiser me abençoar, você me abençoa. Se não quiser também, não tem problema não. E supre minha necessidade. O Senhor é meu pastor, eu confio em Ti, minha habitação está em Ti, e nada vai me faltar. Mas tem coisa que eu não vou mais pedir, Senhor, é que está nas tuas mãos. Se o Senhor não quiser me dar, eu entendo que existe um tempo certo, um tempo e um propósito, e eu estou aqui esperando o tempo. Às vezes é um tempo de refrigério que você precisa viver. Israel foi para a Babilônia porque não sabia descansar no sábado, não sabia confiar em Deus, a ponto de parar tudo para poder descansar. E às vezes nós somos iguais, nós não confiamos em Deus a ponto de parar tudo para poder adorar a Deus. Às vezes você para tudo, igual a Jane falou no culto de quinta-feira, você para de fazer tudo, para de buscar a Deus porque aconteceram problemas. Ao contrário, você deveria parar de olhar para os problemas e começar a adorar a Deus, porque as coisas vão se mover. Israel foi e ficou na Babilônia porque não sabia descansar. Ficou de castigo porque não sabia descansar. É a mesma coisa do meu filho. Tem hora que ele não sabe. Ele está cansado, ele está caindo de sono, mas ele não quer. Está na adrenalina, está no pique, está querendo correr, aprontar, subir a escada, descer a escada, cair, levantar. Eu tenho que falar, vamos descansar. Quer dormir não, pai? Eu falei, tá, não tem problema mais não, vem aqui no meu colo. Daqui a pouco tá ele lá, chega desmaiado. Porque às vezes a gente não sabe o que é bom para nós. E Deus tem tanto para nos dar. Nem sempre a nossa vida vai ser cheia de vitórias. Fala pro seu vizinho, sua vida não vai ser cheia de vitórias. Mas a vitória que você precisa é a salvação. Ela é certa. Igreja, eu não estou aqui porque eu estou ganhando nada, porque até porque eu não ganho nada. Eu não estou aqui porque está fácil para mim, porque ao contrário, está muito difícil. Sabe por que eu estou aqui? Porque Ele me chamou. Sabe por que eu estou aqui? Porque a minha esperança não está nessa terra. Está quando Ele vai chegar nas minhas lágrimas, quando eu vou ter um encontro com Ele. E um versículo que tem me marcado muito, e eu quero pregar isso nos próximos cultos, que tem me feito refletir muito, que Jesus fala com os fariseus, vocês me louvam pelas... Abre as suas bocas e falam. Mas seu coração está cheio de Deus. Hipócritas. Vocês não falam daquilo que o coração está cheio. Só falam de outras coisas. Eles me adoram com seus lábios, mas o seu coração está cheio de outras coisas. Será que nós somos assim? Nós viemos para cá, cantamos santo. Nós estamos pensando no quê? Quibe, pastel, coxinha, refrigerante.
problema. Às vezes nós temos que falar para nossa alma quieta. E saiba que eu sei. Não pense, por isso que o culto é uma luta, igreja, porque a sua cabeça agora está pensando em mil coisas. Você tem que falar assim, ó, cala a boca, alma. Vamos prestar atenção naquilo que Deus tem para nós. Vamos prestar atenção naquilo que Deus tem. Nossa vida nem sempre vai ser cheia de bênçãos, mas isso não é motivo para parar. Aqueles que param nos desafios não conseguem alcançar nada. Aqueles que param quando vem uma dificuldade jamais vão alcançar aquilo que Deus tem. Aqueles que param quando as coisas não dão certo jamais vão alcançar, vão entender aquilo que Deus tem. Aqueles que se movem simplesmente pelo interesse, essas pessoas jamais vão alcançar aquilo que Deus tem também. E lá em João 6, do 25 ao 29, abram suas Bíblias aí, por favor. João 6, do 25 ao 29. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Jesus está falando com as pessoas que elas estavam atrás de Jesus por causa do pão, por causa daquele suprimento, por causa de bênção. Mas não pela identidade de Cristo ou pelos milagres que traziam a salvação e a restauração, mas simplesmente por causa de bênçãos materiais. E infelizmente a igreja tem entrado por um caminho muito perigoso, de busca pelas bênçãos materiais. Igreja, o que nós precisamos é do pão nosso de cada dia. Nós estamos sendo para poder pagar nossas contas e nos alimentar e abençoar as pessoas. Tudo bem, está tudo certo. Ele não precisa ter uma quantidade absurda. Alguns vão ter, e glória a Deus por isso. Mas cuidado com aqueles que têm excesso, que eles podem ser. E assim às vezes a gente quer uma bênção, pai, eu ganhei uma casa, agora eu quero um carro. Ganhei um carro, agora eu quero uma empresa. Agora eu quero 10 negócios. Agora eu quero... E as almas? E o propósito que Deus tem para a tua vida? Depois. Você entende? Nós estamos numa geração muito egoísta. Pergunta para o seu vizinho, quando foi a última vez que você orou por mim? Tem coragem de responder? Nós estamos numa igreja pequena. Quando foi a última vez que você orou pela pessoa que está do seu lado? Quando foi a última vez? Aqueles que são casados é mais difícil, né? Certo. Pastor, eu não oro pela minha esposa, não, eu oro por mim, porque quando nós somos um, então quando eu oro por mim, eu estou orando por ela. Esse argumento é bom. Mas não cola sempre, tá? Quantas vezes nós deixamos de buscar o reino dos céus? Peguei esse dia sobre orar pela nossa cidade. Quantas vezes nós oramos pela nossa cidade? Criticamos o governo, mas quantas vezes oramos por ele? Você apoia, pastor, o governo A, B ou C? Eu apoio Jesus Cristo e oro para que todos eles possam se converter. Porque não adianta o governo ser de direita, de esquerda, de centro-esquerda, centro-direita, se ele não for convertido. As pessoas têm que se converter e ter conta. Porque nenhum governo nessa terra vai me representar a não ser o Jesus. Se é direita, se é esquerda, se é centro. Quem nos representa é Jesus Cristo. E a Ele nos basta. Mas se nossa fé estiver firmada simplesmente nas coisas dessa vida, quando nós recebemos um não, a nossa ponte desaba, as estradas caem, os montes desmoronam, a nossa fé se esbagaça, porque nós não temos fé firmada em Cristo. E a fé que move montanhas é aquela fé que pode vir tudo que acontece e vai continuar firmada em Cristo. Mas Daniel, eu acho fantástica essa passagem, 3, do 16 ao 18, abram suas Bíblias aí. Daniel 3, do 16 ao 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos depender-nos diante de ti.
Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O pessoal falou o seguinte, ó, você pode me matar, eu vou confiar em Deus. Se ele me salvar, glória a ele. Se ele não me salvar, glória a Deus. Resumindo, pastor, se Deus te abençoa, glória a Deus. Se ele não te abençoa, glória a Deus. Se as portas se abrem, glória a Deus. Se elas se fecham, glória a Deus. Essa é a mentalidade daqueles que alcançam o reino dos céus. Aqueles que não têm essa mentalidade param nos problemas, param quando recebem o não, param e não sabem avançar, saem e entram na presença de Deus, mas não entendem que a nossa fé não está firmada naquilo que nós vemos, mas sim naquilo que entendemos de Cristo. A verdadeira fé inabalável não é aquela que se move só por bênçãos materiais, mas é aquela que está firme. Pastor, minha família ficou doente, meus pais morreram, perdi o emprego, mas eu estou firme em Cristo, porque eu sei que Ele é a rocha da minha salvação. E aquele que ouve a palavra de Deus e edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir qualquer coisa, ela não vai se abalar, mas é aqueles que buscam nas coisas, o Deus que dá as coisas, esses vão ser decepcionados. E a sua maior frustração não é porque você vai receber ou não, a sua maior frustração é você não ser reconhecido no reino dos céus, igreja, porque o mundo já é do maligno, nós já estamos na reta final. A gente não sabe se a gente tem mais 10 anos, 5, 7, mas nós já estamos na reta final. Eu estou com 34 anos, eu estou chegando na metade da vida, 70, 75, na metade do segundo tempo. Chegando no segundo tempo agora. Pode ter uma prorrogação depois. Pode ter uma prorrogação. Os pênaltis, né? Os 80. Não quero viver muito, não. Quero ser arrebatado. Quero ter um encontro com Jesus. Porque isso aqui vai acabar. Às vezes você se mata tanto para conquistar uma coisa aqui. Quando você conquista, você vai buscar atrás de outra coisa. Porque o ser humano, ele nunca vai parar de sonhar. Ele nunca vai parar de desejar alguma coisa maior. Aí você alcança uma coisa, pastor, eu alcancei um emprego que me dá um salário mínimo, agora eu quero um emprego que me dê 2, agora eu quero um emprego que me dê 4, quero um emprego que me dê 10, quero um emprego que me dê 20. Aí quando você vai ver, não tem mais... Aí pastor, eu vivia feliz com o salário mínimo, agora eu ganho 100 salários mínimos, não sou feliz. Aqui é tanta coisa. Não estou dizendo que Deus não vai te abençoar, não estou dizendo que Deus não cura, não estou dizendo que Deus não faz nada disso. O que eu estou falando é, se Deus não abrir a porta que você pede, o que você vai fazer? Se Deus demorar para te dar a resposta, se Deus demorar na tua visão para te dar a resposta que você clama, o que vai acontecer? Você vai tomar a decisão e vai fazer as coisas só para fazer? Quero ler o último versículo de hoje. Abram suas Bíblias em Abacuque 3, do 17 ao 18. Só um aí, na moral? Bem. Abacuque 3, 17 ao 18. Nós cantamos isso muito. E eu quero ver se é verdade hoje. Abacuque 3, 17 e 18. A nossa fé muitas vezes é uma fé confortável, porque no Brasil a perseguição religiosa é quase desistente. Quase desistente. Em algumas cidades ou outras já tem alguma resistência. Nós temos conforto para poder pregar o nome de Jesus. E muitas vezes você não curte nem compartilha o fly. Muitas vezes você não comenta no YouTube, não interage. E você deveria fazer isso, pelo menos. Vamos lá, igreja. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha vida. Quantos de nós podemos dizer que isso é verdade? Quantos de nós podemos dizer que é verdade? Sabe por quê, igreja? No dia bom, é fácil você servir a Deus. Mas e quando o dia é ruim? E quando aquilo que você sempre sonhou não foi realizado? E quando aquilo que você pediu a Deus não aconteceu? E quando as coisas desmoronam ao seu redor? Tem música que fala, quando o mundo cai ao meu redor, seus braços me seguram. A gente passou por um momento muito difícil, mas eu olho e falo assim, nós não passamos por nada.
Eu vejo pessoas muito piores, a minha fé ainda é Nutella. Porque Deus não parou de estender as mãos sobre nós. Mas se Deus fizer igual quando o diabo falou com Jó, é muito fácil, Deus, Jó te seguir. Você cria uma cerca, uma muralha através da vida de Jó, nada pode tocar ele, tira a muralha, deixa tocar na vida dele. E aí ele perdeu tudo, família, os carros, naquele tempo era as carroças, né? Os cavalos, as motos, perdeu tudo. As motos, os carros, a fazenda, as empresas. Perdeu tudo. Continua lá. Será que eu e você, nós temos essa fé? Quando a figueira não floresce, a videira fala de alegria quando não há alegria, quando há luto. A gente fica firmado em Deus? Ou a gente quer abandonar tudo? Quantas vezes eu vi, pastor, Deus não me abençoa mais, Deus não olha mais para mim, eu vou largar do evangelho. Você vai para onde? Vai para o braço do capeta? Vai cair de bandeja lá? Ah, pastor, mas servir a Deus é muito difícil. Difícil não é servir a Deus. Difícil é morrer sem Cristo. Tem alguns que são corajosos que o fazem. Onde está firmado na sua fé? Será que quando Deus não te der aquilo que você pede, você vai continuar firme em Cristo? Ou você vai desistir de tudo porque Deus não te deu? E algo que eu falava muito para Renata, eu sei nosso propósito com Deus. Mas se Deus falar não, a gente vai ter que fazer. Na época que a gente estava orando. Agora não tem mais. Agora é só Jesus voltando. A gente vai ficar junto no céu. Deus é maneira. Eu sei que Deus tem propósito. Por mais que me doa. Sabe qual é o problema, igreja? Abraão teve que dar Isaac. E a gente? 10%? E às vezes a gente chora. Quer dar? Às vezes é uma oferta de R$1 que você não quer dar. Às vezes é vir pro culto que você não quer vir. Às vezes é orar 5 minutos que você não quer orar. Às vezes é parar para ler um capítulo da Bíblia que você não quer parar para ver. Abraão deu Isaac. Deus deu Jesus. Por si. O que você tem dado para mim? Ah, pastor, então eu vou ter que dar tudo que eu tenho? Não. Você vai ter que dar tudo que você é e que você tem. Eu vender minha casa, não precisa nada disso. Porque Deus sabe o seu coração. Mas muitos de nós estamos parados. Porque nós não estamos recebendo aquilo que pedimos. Ou a nossa fé é uma fé de gelatina. Qualquer coisa que bate, balança toda a estrutura e nós não conseguimos. Tem pessoas que eu vejo com a fé inabalável depois de anos. O perito falou, Senhor, dá uma fé igual. Pode vir um apocalipse ali firme. Porque quando começar a perseguição aumentar, como é que nós vamos? Se a sua fé estiver fraca, quando a perseguição começar a aumentar sobre a igreja, o que é que vai acontecer? Eu estava mostrando as reportagens hoje, que alguns lugares já estão proibindo evangelismo. Pode botar a reportagem no grupo, Jorge, por favor? O que vai acontecer, igreja? Com você. Eu, como pastor, preciso ajudar você. Ter uma fé firmada. Mas eu só posso estender a mão. O trabalho é pegar na minha mão, se locomover, sair da zona de conforto. E aprender que a figueira pode não florescer, a videira pode não dar fruto, o raiz pode não dar ser boi, sem vaca, pode faltar pão, mas eu vou falar com Paulo. O poder de Cristo se aperfeiçoa em você. Se é para que isso aconteça, que eu fique fraco. Às vezes a gente se gloria tanto porque a gente tem uma coisa e o irmão não tem. É tudo vaidade, fácil. Às vezes a gente se acha melhor porque a gente tem uma roupa, um celular. Mas tudo isso, sabe? O celular quebra, o filho joga na privada. A roupa queima. Mateus está convidando, ele está repreendido, meu irmão. O Espírito é interno. A roupa rasa. Quando eu estava trabalhando, muitos anos atrás, uns 14 anos atrás, eu comprei uma blusa muito cara. Eu falei, eu tenho que ter uma blusa mais cara para poder representar a empresa e tal. Eu usei a blusa 2 vezes, tudo rasgou. É tudo vaidade.
Vai querer parar com roupa mais cara, não. Roupa tem que ser barata, porque se rasgar, dor no coração é mesmo. Tem que ser simples. A esposa fala, mas não é para andar mal vestido. Eu falei, não, eu entendo. Tem que ser simples, porque Jesus foi simples, ele era rei, ele é rei, mas decidiu viver como um homem, se humilhou. Às vezes a gente não quer abraçar um irmão, às vezes a gente não quer estender a mão, às vezes a gente não quer. Porque a gente pensa que é tudo sobre nós. Pastor, é minha vida. Eu tenho que ter uma intimidade com Deus. Não. Você tem que seguir Deus. Pedro, Jesus não falou assim, ó, eu vou fazer uma ponte invisível e você vai pisar na água e você vai andar sobre a água. Jesus falou assim, vem. Pedro não viu ponte nenhuma, Pedro foi só pisando. Às vezes a gente quer que Deus coloque uma ponte, faça uma arquitetura assim, ó, a ponte tá meio balançando aí, tem que ser um negócio firme para poder andar sobre a ponte. Não. Às vezes a nossa fé está fraca. E Jesus fala, quando o Filho do Homem vier, por acaso achará fé na terra? Achará alguém com fé? E eu quero ser aqueles que vão falar assim, ó, a minha candeia está cheia de óleo. Porque os dias vão ser maus. Nós vamos ser perseguidos, caluniados, amados. Por isso vocês precisam estar na balança. Pastores e homens de Deus podem cair, e eu oro para que eu não caia. Mas se a nossa fé estiver neles, as coisas vão abalar. Feche seus olhos.